gente, tudo bem? Me chamo Dora e estamos aqui para mais um episódio do podcast da UES. E agora estamos com um convidado muito especial para nós, da UES Travel, presbítero Furlan. E aí, como você está? Tudo bem, Dora? É um prazer estar aqui no podcast da West Travel, É um né? prazer Conversando também. com você, é uma grande alegria. É um prazer também te receber aqui, muito bom. Presbítero, eu gostaria muito de saber um pouquinho da sua vida, porque pelo que eu conheço sobre o senhor, é que você é um parceiro e amigo do meu pai há muito tempo, não sei quantos anos, mas há bastante tempo. Queria saber um pouquinho de como começou a sua vida ministerial, como você chegou até aqui. Ah, perfeito. Então, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Sim. Eu sou, assim, a quarta geração de presbiterianos, então meu bisavô era presbiteriano, meu avô, meus pais, né? Todo Então, mundo. todo mundo. Então, eu aceitei Jesus quando eu tinha, assim, que eu me lembro, a minha conversão foi meus 12 anos. Ah, foi desde novinho. Eu sempre de novinho Sim. estou na igreja. Uhum. Mas aos 12 anos que eu senti que eu aceitei Jesus no meu coração. Que eu Sim. falei, eu quero entregar a minha vida a Jesus, ao Senhor. E foi a partir daí que eu me senti assim, que eu me lembro que eu me converti, né? Uhum. E eu estou na igreja presbiteriana todo esse tempo. Na igreja presbiteriana tem pastores que também são chamados de ministros, né? Uhum. E também são chamados de presbíteros. Os pastores têm essas três nomenclaturas. Sim. E existe também, mais na área administrativa, embora também auxiliem os pastores, existe os presbíteros chamados presbíteros regentes. Tá. E eu sou presbítero regente há 32 anos. Presbítero regente seria como um pastor líder? Tá, então é melhor explicar como funciona. A nomenclatura na Bíblia, para presbítero, a tradução no Novo Testamento é ancião, presbítero, né? Sim. Pastor. Essas várias traduções saem da mesma palavra, né? E nos textos bíblicos que nós temos no Novo Testamento. Uhum. A Igreja Presbiteriana, ela adotou dentro da sua organização eclesiástica, que os pastores, na verdade, são presbíteros, conforme está no Novo Testamento, de acordo com essa palavra que eu te falei, que tem várias traduções, mas presbítero é a mais, assim, talvez a mais aceita. Tá bom. E aí nós temos os presbíteros docentes e presbítero regentes. O presbítero docente é o presbítero que ensina, tem a ver com docência. Tá. Então, os pastores que são ordenados ao ministério sagrado, eles são presbíteros docentes, eles se dedicam ao ensino. Então, são eles que mais pregam, mais dão aulas, eles se dedicam mais ao ministério. Estudo. Tá. Os presbíteros regentes não precisam ter formação teológica, são presbíteros das igrejas locais e são eleitos a cada 5 anos. Eu, no caso, passei por várias eleições e eu sou presbítero regente, né, Tá. há 32 anos na mesma igreja. Nossa. Né? Na mesma igreja, eu sou presbítero há 32 anos. A escola bíblica, né, da minha igreja, eu sou professor há mais de 40 anos. Meu Deus. É Na uma mesma vida. igreja. É uma vida. É. Exatamente. Nossa. Mas eu tenho formação também na área teológica. Eu fiz pós-graduação em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. E também eu fiz pós-graduação em teologia pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é do Mackenzie, né? Essa estrutura está dentro da Universidade de Mackenzie. E o senhor me falou que você acabou de finalizar um mestrado, né, no Mackenzie? Sim. É algo que eu estava perseguindo há um tempo, né? Fiz algumas pós-graduações, fiz MBA, né? Mas o MBA eu fiz na FGV. Explica para o pessoal o que é MBA. MBA é uma titularidade não é um mestrado, Tá, né? sim. Mas e não seria, é uma pós-graduação mais focada, né? No meu caso foi desenvolvimento de negócios, foi exatamente isso. Você fez faculdade de administração, Administração né? de empresas. MBA de negócios. Sim, desenvolvimento de negócios. Tá. E fiz agora, eu defendi, né, a minha dissertação de mestrado, né, que foi um projeto em cima de uma editora, e
que me concedeu da titularidade de mestre em desenvolvimento de negócios também Ai, pelo que legal. Mackenzie. Muito legal. E eu sei que o senhor também, você está dentro da Universidade Mackenzie, né? Eu queria saber mais ou menos o que você faz lá dentro. Então, eu não faço parte assim da universidade. Tá, É, eu sou presbítero, eu sou presidente de um sínodo dentro da Igreja Presbiteriana do tá. Brasil. Eu tenho que explicar um pouco, né? Aham. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem igrejas locais. Uhum. Uma igreja local, várias igrejas, elas formam uma estrutura que nós chamamos de presbitério. Por exemplo, o meu presbitério chama Presbitério de Botucatu. Tá É um bom. presbitério que tem 13 igrejas. Três ou mais presbitérios formam um sínodo. O sínodo que o presbitério de Botucatu, que eu faço parte, Tá. são 5 presbitérios, formam o Sínodo Sudoeste Paulista. É a região de Itapeva, Tatuí, Tapetininga, Assis, Tá bom. Botucatu, essa região toda. E eu presido essa regional, que é o Cicínodo. E quando nós nos tornamos presidente de sínodo, nós temos em torno de 80 presidentes de sínodos em todo o país. Quando nós nos tornamos presidente de sínodo, nós temos assento na diretoria nacional da igreja. Ah, tá. Então eu faço parte, digamos, dessa diretoria nacional, né, que chama Comissão Executiva do Supremo Concílio, Uhum. que faz a administração de toda a igreja. E a Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela está dentro dessa estrutura que pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. O que pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil mesmo chama Instituto Presbiteriano Mackenzie. Instituto Presbiteriano Mackenzie, ele que dá toda a sustentação financeira, funcionários, recebe mensalidade de alunos, faz toda a gestão para a universidade, porque a universidade é vinculada ao MEC, é uma estrutura mais voltada nós temos um ensino superior, né, que é a Sim. universidade, E escolas, né? e escolas também. Então, mas o Instituto Presbiteriano de IPM, Instituto Presbiteriano Mackenzie, ele pertence todo ele à Igreja Presbiteriana do Brasil e é ele que dá toda a sustentação para as escolas e para a Universidade de Mackenzie. Ah, tá. Eu achei que o senhor estava dentro da faculdade, fazendo, não sei, na parte da capelania, alguma coisa assim. Não, eu não chego a fazer parte da estrutura do Mackenzie. Ah, tá. Ah, é legal saber disso. Gostaria de saber um pouquinho como é que o senhor conheceu meu pai, há quantos anos atrás? Se foi o meu pai ou o meu avô que você conheceu primeiro, e como que foi essa história junto da UES? Eu fui convidado em 2009 para montar uma caravana, né? E foi com a West Travel. Uhum. A primeira pessoa que eu conheci foi seu avô. Meu avô? Há quanto tempo atrás? Então, em 2009. Ah, é? Nossa, me desliguei, desculpa. São 16 anos, né? 16 anos. É bastante tempo. Então, o seu Biratã, seu avô, ele é muito agradável, né? Ele tem assim, a conversa com ele foi muito boa. Né? Sim, meu avô é bem legal de conversar com ele. Muito. Fui muito a conversa com ele. E desde que eu comecei a conversar com ele, foi assim. E nesse processo eu acabei conhecendo seu pai, que já fazia parte da estrutura da UES, né? Uhum. A UES que eu conhecia quando ela estava situada do lado da Igreja Assembleia de Deus, acho que lá se eu não me engano, no Brás ou no Belém, eu não me lembro qual, acho que era no Belém. Seu avô deve saber bem essa informação, né? Pior que ele nem tá aqui para perguntar. Meu pai tá aí? Não tá aqui para perguntar. Então, e lá que eu conheci, né? E o seu pai era assim, a mente organizadora da West Treva, né? Estava por baixo dos panos, bem entre aspas. Exato. O seu avô se dedicava mais às viagens, fazia captação de caravanas e assim foi surgindo uma amizade, né? Eu fui conhecendo melhor o seu avô, a primeira viagem que eu fiz foi com ele, né? E foi uma viagem muito agradável, né? Seu Biratã, quem já viaja com ele sabe o quanto ele tem um domínio de Israel. Meu né? avô é muito bizarro, que ele é muito inteligente. É muito bom escutar ele falando que ele tem bastante
segurança do que ele está falando, eu acho isso muito legal de escutar. Ele tem uma dicção, né? Sim, ele Na voz encanta as dele. pessoas. E ele já, pelo que ele já me falou, ele entrou em Israel mais de 200 vezes. Foi bastante vezes. Muitas vezes. Então, Muito. ele me falou que o passaporte dele, ele nunca renovou o passaporte por vencimento. É porque não tinha mais espaço de carimbo. Olha aí. Né? Não tinha, então, todo o passaporte dele chega, não tem onde pôr mais, ele tem que renovar o passaporte. Meu Deus. Mas aí eu mantenho amizade com o seu avô até hoje, mas o Danilo que manteve, né, ele, em algum momento, o seu avô não esteve, ele se ausentou da Esteve, o seu pai continuou, né, depois o seu avô retornou, mas eu sempre mantive essa amizade e relacionamento com o seu pai, né, de negócios, mas sempre assim, de uma forma muito clara, muito honesta. Eu sempre, quando eu falo da West Travel, quando eu tenho uma oportunidade, né, eu falo muito dessa liderança da West. São pessoas honestas, pessoas comprometidas, pessoas que cumprem aquilo que promete. Né? Então, eu falo, alguém pergunta, por que você trabalha só com a UES? Eu falei, porque a UES, ela fecha esses quesitos que para mim são importantes. São bem importantes. Que, como trabalhar com viagem, eu acho que é uma coisa bem complicada, pensando em questão de conflitos, ainda mais para aquela parte de Israel, que né, é bem complicado, tem que ter uma pessoa por trás, uma empresa por trás que tenha bastante confiança. E, glória a Deus, a gente é essa empresa. Porque sempre em circunstâncias mais adversas, né? Eu lembro muito do Reverendo Hernandes, que até gravou um podcast com você, acho que esses dias, né? E eu tenho muita amizade com o pastor Hernandes, o Reverendo Hernandes, né? O pastor Hernandes, ele sempre, várias vezes ele me contou, né? Eu me lembro quando ele estava viajando, acho que houve uma greve pelos funcionários da Air France, não da é? Air France. Sim, ele contou essa história. Ele contou essa história. Contou. E ele sempre falou, olha, naquele momento, né, realmente o seu pai, o Danilo, né, ele falou, o Danilo foi gigante. Ele tem uma gratidão quando ele fala, porque o seu pai resolveu com maestria a situação. E a OS é isso, né? A OS ela não deixa o passageiro na mão, não deixa o passageiro, ela tem um equilíbrio. Sim, uma excelência. Excelência, o passageiro, o cliente é bem tratado, o tratamento é justo, né? E com excelência. Então, esses fatores são muito importantes. Eu também tive diversas oportunidades de realmente de eu ter uma dificuldade, né? E eu entro em contato com a UES e a UES resolve. Talvez eu vou dar só um exemplo aqui, dentre tantos que eu poderia dar, né? Há uns anos atrás, eu cheguei na Turquia e eu estava com um grupo de 23, 24 pessoas e ia fazer uma parte grande do roteiro de ônibus, né? E quando nós fomos recepcionados pela equipe da Grécia, nós passamos pela fronteira terrestre da Grécia, fizemos a parte da Grécia, e era um ônibus grande. Né? E era que nós passamos do outro lado, veio um micro-ônibus pequeno nos pegar, e era muito apertado. E eu fiz contato aqui com a UES, falei, não é possível. Um carrinho pegando um grupo. E aí, eu sei que saiu um ônibus que viajou a madrugada toda de Istambul. No outro dia de manhã, o grupo estava com o ônibus, que o grupo nem percebeu esse tumulto que teve. Exato, essa logística. Então, isso que faz diferença numa empresa. No momento de dificuldade, ainda a excelência ali está presente. Né? Isso que é o importante. Exatamente. Presbítero, eu lembro que você falou, quando a gente não estava gravando, sobre o seu projeto social. E eu fiquei bem interessada nisso. Eu queria entender como é que é. O Mackenzie, né, desenvolveu um projeto dentro da responsabilidade social
está vinculado à gerência de responsabilidade social e filantropia do Mackenzie. Chama Mackenzie Voluntário. Tá. E esse projeto, hoje, está presente em todos os estados do país. E o Mackenzie, esse projeto tem em torno de 20 anos. E o Mackenzie, ele procura levantar lideranças para que montem projetos junto com outros voluntários, Tá bom. façam projetos sociais. E esses projetos, eles podem ter N destinos. Ele pode ser um projeto que vai auxiliar alguns idosos num lar onde os idosos residem. Sim. Né? Um asilo. No asilo. Né? Ele pode ser um trabalho que vai, de alguma forma, vai atender crianças. Então, Tem vários ramos. Né? A proposta do Mackenzie é trazer cidadania, é trazer práticas do voluntariado mundial para, de alguma forma, fazer diferença. Então, fazer a pintura de um local público que está sendo uma cidade que aquele local, a prefeitura, por alguma forma, não está cuidando. Esqueceu do lugar. Esqueceu e a comunidade está sendo afetada com aquilo. Então, os voluntários vão lá e fazem um trabalho que o poder público acabou não fazendo. Sim. E o projeto que eu desenvolvi é um projeto que é voltado com uma instituição chamada Missão Evangélica Kaiowá. Essa missão está sediada em Dourados. Ela tem... Onde que é Dourados? Dourados fica do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, tá bom. E acho que é a segunda cidade maior de Mato Grosso do Sul. E lá na cidade de Dourados, vizinho à cidade tem uma aldeia. É considerada a maior aldeia do Brasil, porque ela tem mais de 20 indígenas. Nossa! Exatamente. Com 20 indígenas? 20 mil. 20 mil. 20 Tem mil. 20 indígenas. É muito índio, né? É muito. Muito índio. Nossa! E é interessante que a aldeia de Dourados, que é considerada a maior aldeia do Brasil, a missão... as terras indígenas são terras que têm a sua legislação própria. Sim. A polícia, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, a estadual ou a municipal de Dourados, não tem acesso. É outra cultura lá. Como se fosse outra cidade. Exatamente, é uma outra uma cultura. Outra terra, é uma outra terra. Então, sim. O governo federal ele tem que mandar policiamento lá, né? Especial. E tudo que passa lá é regido pela legislação indígena. Né? Os índios que vivem nessa aldeia, quando às vezes fala de aldeia indígena, se pensa aquela forma do índio com aquela tanga. Sim, malquinha, ou às vezes lá dentro, com se cobrindo com algumas folhagens, Sim. algumas coisas assim. Mas quando nós falamos de indígenas, é bom nós entendermos que nós temos muitos indígenas aqui no estado de São Paulo, nós temos no Rio de Janeiro, temos por todo o Brasil. Sim. São pequenas aldeias onde os índios já estão assim aculturados, né? Eles já se vestem como nós nos vestimos. Já tem carro, né? Sim, alguns deles têm. No caso dos indígenas, essa questão de carro, ela é mais difícil porque o indígena ele tem que, de alguma forma, ter conseguido dinheiro para isso. Então, a quantidade de indígenas que tem carro é baixíssima. É 0, alguma coisa. É o mesmo que acontece em Dourados. Sim. Agora, telefone celular, todos eles têm. Eu já vi alguns indígenas no meu TikTok. Indígenas, eles têm celular, não falta, né? Mas lá na tribo de Dourados, é interessante que são várias etnias e cada um vive numa região É como se realmente fosse meio que um país com cidadezinhas lá dentro? Sim, exatamente. Aí você tem os guaranis, você tem os terenas, você tem os kaiowás, que é o maior grupo. Né? A etnia maior são os kaiowás, né? E a missão Kaiowá, ela dá assistência, né? Ela dá uma assistência, ela tem um hospital, que chama Hospital Porta da Esperança, que é o único hospital indígena da América Latina. Nossa! É o único hospital da América Indígena, não é só do Brasil, é de toda a América Latina.
E ela mantém esse hospital com a ajuda do SUS. Então, é sempre um desafio, né? A Missão Kaiowá, ela sobrevive, o trabalho que ela faz, falta muito dinheiro. E eu comecei um projeto social com a missão, eu já faço há 16 anos. Uhum. Eu levanto recursos durante o ano. Tá. Os voluntários, eu trabalho com mais de 200 voluntários, a maioria deles pertence à Igreja Presbiteriana do Sínodo que eu estou presidindo. Mas qualquer um consegue participar? Qualquer um consegue participar. É só vincular através de alguma dessas igrejas, participa do projeto. E aí nós arrecadamos roupas, calçados, alimento, brinquedos. E no caso esse ano eu vou com 3 ônibus. Eu saio no dia 19 de novembro e fico até o dia 23 de novembro. Tá. E nesses dias que nós fazemos a visita lá, na Missão Kaiowá, nós fazemos o que nós chamamos Dia do Mackenzie Voluntário. Durante esse dia, é um dia muito agradável. Nós mostramos um salão de beleza, aí nós fazemos unha das índias, cortamos o cabelo dos índios. As criancinhas, nós pintamos os rostinhos dela. Ai, que legal. Enchemos bexiga, fazemos aqueles animais de bexiga. Nós servimos o almoço, nós distribuímos doces, pirulitos. Que legal. É assim, e fazemos os donativos que nós levamos, uma boa parte dele é distribuído nesse dia. Esse último, que foi em 2024, né, nós tivemos mais de 3 mil indígenas participando do nosso Dia do Mackenzie Voluntário. É um projeto bem... Legal, é muito legal, bem bonito o projeto. Além dos 3 ônibus, eu levo um caminhão, um baú lotado de material, né, Nossa, que é arrecadado. De onde surgiu essa ideia do início do projeto? Na verdade, eu fui convidado por um amigo meu que fazia algo similar. Tá. E através dele eu iniciei o projeto e, graças a Deus, tem caminhado. Que legal. Muito legal. E se um dia eu quiser ir, mesmo... Você já está convidada. Estou convidada? Você já está convidada. Muito obrigada. Nós teremos esse episódio agora, que vai ser em novembro. Se você quiser ir conosco, vai ser uma alegria. Ai, vou pensar em ir. Muito legal. Gostei demais do projeto. Muito obrigada. É bem interessante. Lá nós fazemos a visita... vamos da tribo, fazemos a visita ao hospital. As pessoas que não conhecem o hospital fazem uma visita guiada para conhecer. Uma particularidade do hospital que é interessante, né? O indígena, quando ele é atendido, quando ele vai embora, ele leva os lençóis que ele usou. Nossa, por quê? Não sei. Não tem explicação? Não tem explicação. É alguma coisa da cultura dele. Teve alta, ele sai, pega o lençol. E fazem o quê com o lençol? Dobram e levam para casa. Levam para a oca, né? Levam para a casa deles lá. Não sei. Então, uma das coisas que a gente sempre tem que arrumar é lençol para o hospital, porque eles levam embora. Meu Deus, que loucura! É falado que não pode, é falado que é proibido, mas não tem. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas a tribo, eles realmente moram em ocas? Moram em ocas. O indígena que a gente pensa que é indígena é aquele indígena. Nossa, eu não sei se você entendeu o que eu falei. Sim, entendeu? Não, eu entendi. Eu entendi porque é um choque de cultura que nós temos quando vamos lá, principalmente quando nós vemos eles cantarem na língua deles ou conversarem na língua deles. Mas eles falam português? Falam português. Alguns, assim, alguns mais antigos, alguns às vezes nem português eles falam. Então é bem afastada a tribo? Não é tão afastada, mas a maioria fala português, não há dificuldade. Tá. Mas é como assim, alguns, né, têm dificuldade de não aprender direito português, mas é uma quantidade mínima, são muito poucos. A maioria domina o português. Seriam mais os mais velhos que não saberiam? Os mais velhos que acabaram não se aculturando. Sim. E é interessante que o poder público que constrói, porque como estão do lado de Dourados, foi feito ocas para eles. Eles fizeram? A prefeitura. A prefeitura fez ocas? A prefeitura ou o Estado, em algum momento fizeram ocas para eles. E as ocas são feitas redondas. E eles moram todos juntos, né? Que legal! Exatamente. Existem pouquíssimas casas mesmo, com quartos... Sim. No formato assim que nós normalmente usamos em cidades. Mas 95% da tribo é tudo, mesmo sendo de alvenaria, de tijolos, são feitos em forma arredondada
Meu, que E legal. eles dormem em redes dentro da oca. Que legal. É bem quando a gente imagina um indígena é desse jeito mesmo. Exatamente. Que legal. Exatamente. Nossa, eu tô muito curiosa pra ir nisso, de verdade. Vai ser uma alegria você participar conosco. Vou falar até com meu pai depois. Aí se você quiser levar alguém para estar acompanhando você também, Com certeza. tá convidado, e vai ser muito Vai bom. ser muito legal. Agora eu queria falar um pouquinho sobre as viagens. Quantas vezes você já viajou com a gente? Se tem algum lugar que você mais gostou em todos esses anos viajando com a gente? Olha, é difícil precisar um local, né? Mas sempre Israel é Israel. Não é? Israel é Não tem como bater de frente. Não. Israel, quando você entra pelos portais, né? Pelos portões de Jerusalém, não tem como não emocionar. Não tem uma vez que eu não entrei e não me emociono com a entrada em Jerusalém e visitar a terra de Israel. Sim, né? lá é diferente, dá uma sensação diferente, só de estar lá. Eu costumo dizer que parece que quem vai a primeira vez, parece que deixa um pedacinho lá em Israel porque quer voltar. Eu tenho pessoas que já foram comigo 9 vezes, 6 vezes, 5 vezes. E não cansa de ir. E não cansa de ir. Aí eu vejo a pessoa falando, presbítero, eu preciso voltar para Israel. Meu Deus. É que lá é tão gostoso. Eu adoro Jerusalém, né? Adoro. A cidade é tão linda. É legal andar pela cidade velha. Eu adoro. E seguro, né? Muito. Anda 10 horas da noite, não vai acontecer nada. As pessoas têm assim não, Israel, não vou. E você olha que você tem muito mais, a insegurança é muito maior para você andar na cidade de São Paulo Não, do nem que sai com o Israel, celular. né? Lá você anda com o celular aqui, não tem problema nenhum. Eu fui ano passado, quando tava estourado o conflito, eu acho. Meu Deus do céu, tava um oásis, Israel. Tava vazio, em uma tranquilidade, não tinha nada. Muito bom. Quando acontece isso. Agora, graças a Deus, as coisas estão voltando ao normal. Sim. Então, é claro que vai voltar toda aquela força do turismo e tudo mais, né? Mas Israel é um país fantástico. Agora, eu diria para você que também o Egito é um país que vale muito conhecer. Turquia eu tenho muita vontade de ir. Grécia também é fantástica. A Jordânia. Sim. E os países que nós fazemos, também viajamos muito a Reforma Protestante, né? A Alemanha, a Suíça, a França. E só lugar top também, viu? Eu estive agora recentemente com um grupo visitando também a Inglaterra e a Escócia. E a Escócia é o berço do presbiterianismo, né? Ah, é? Não sabia. John Knox era um reformador. Ele viveu alguns anos em Genebra com João Calvino e ele foi para a Escócia. E na Escócia ele teve um ministério próprio. E uma oração muito famosa de John Knox, né, era assim, que ele orava ao Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Nossa! E ele orava muito, né? A tal ponto que a rainha na época da Escócia dizia que tinha mais medo das orações de John Knox do que um exército de 10 mil soldados. Caramba! Mas tal foi o ministério dele que a Escócia se tornou presbiteriana. Hoje a Escócia é presbiteriana. Ah, é? Toda a Escócia. Meu, É a de religião verdade, oficial. eu não tinha a mínima ideia. Sim. Uma peculiaridade interessante. A rainha Elizabeth, que faleceu agora há pouco tempo, com toda a sua longevidade, Sim. ela é rainha de todo ali o Reino Unido. Sim. Que a Escócia faz parte do Reino Unido. A Inglaterra faz parte do Reino Unido. E ela é rainha do Reino Unido. E tem o Reino Unido tem, e a própria Inglaterra, né, tem propriedades ultramarinhas, marinhas, né, eles têm muita coisa. Mas ali no Reino Unido, quando a rainha vai para a Escócia, ela se torna presbiteriana. O rei... Eles eram presbiterianos? Veja só, eles são anglicanos. A rainha... Tá. O rei Charles é anglicano. Tá. Vamos pegar o rei Charles hoje. O rei Tá Charles é anglicano. Ele é o chefe máximo da igreja anglicana na Inglaterra. Tá bom. Só que a Escócia não é anglicana, a Escócia é presbiteriana. E quando o rei do Reino Unido vai visitar
a Escócia, ele passa a ser presbiteriano. Sim. Só de pisar lá vira presbiteriano. Vira presbiteriano. Então, ele responde à igreja presbiteriana de lá da Escócia. Quando ele sai e volta para a Inglaterra, ele volta a ser anglicano. Que loucura! Olha só. É. A rainha na Inglaterra, ela faleceu na Escócia. Ela Então, morreu ela morreu presbiteriana. presbiteriana. Meu Deus, que loucura! É uma peculiaridade, né? Interessante, né? Mas só a família real, quando pisa na Escócia, vira presbiteriana. Não, eu não diria família real, é o monarca, aquele que Monarca. exerce o trono. É ele que tem essa... E por que tem que se Não, porque tornar? eles, não, porque eles têm que visitar, né? Porque ela Sim. tem País de Gales, Tem. né? E eles visitam, né? Eles têm compromissos dentro desses países para manter essa unidade, né? Que é o Reino Unido, né? Sim. Então, eles sempre Pra fazer a visitam. boa vizinhança, daí vira presbiteriano? Então, Ou é uma Não, regra da é uma Escócia? regra, é uma regra. Entra no país, o monarca se Meu torna Deus, presbiteriano. que louco! São coisas, É né? uma curiosidade bem diferente. E o sistema de governo presbiteriano, porque a igreja presbiteriana é uma igreja reformada. Ela defende... A reforma nasceu com... A igreja presbiteriana é nascente da reforma protestante. Sim. E quando a igreja presbiteriana ela se formou a igreja que ela é hoje, o sistema de governo surgiu na Escócia. Tá. Esse sistema... Meu, então a Escócia é muito importante para a igreja Sim, presbiteriana. sim. Meu, eu de verdade não tinha a mínima ideia. Nós visitamos lá a casa de John Knox, inclusive, quando nós fomos com a caravana. Nós fomos com uma caravana de quase 50 pessoas. Nossa. Visitamos a casa de John Knox, a igreja, né, que ele pregava tanto. E foi uma viagem maravilhosa. Ah, e quando vai ter uma viagem dessa de novo? Então, esse ano nós temos. Vai? Quando? Temos. Essa viagem que vai para a Escócia é o reverendo Leonardo Sayun, que vai estar indo em agosto, final de agosto. Tá. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília. Ele vai fazer esse roteiro. Mas nós temos, por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, Sim. que vai agora no mês de junho. Ele vai Tá fazer... pertinho. Ele vai fazer já o roteiro da Alemanha, Suíça e França. Da reforma toda. Toda a reforma. Ele Passa desde o início até o final da reforma. Aí pega a parte de Lutero, a parte de Calvino e a parte da reforma, né, que envolve Calvino, porque Calvino ele nasceu na França, ele é francês. E a cidade de Noyon fica na região de Champagne, da França, e tem a casa de Calvino para visitar. Ainda até hoje? Ainda tem. Na verdade, a casa que está lá, ela foi reconstruída porque a casa original dele foi queimada. Mas daí a cidade reconstruiu a casa... No mesmo lugar que era antes. No mesmo local e usando o que sobrou da outra casa e fotos, reconstruíram a casa. Pode entrar? Não, é para entrar realmente, conhecer, é muito legal. Esse é um roteiro que eu sempre tive curiosidade de fazer, porque a gente aprende na escola sobre a reforma protestante, né? Sim, sobre sim. as 95 teses. E seria também muito legal fazer um roteiro desse. Então, quando nós passamos pela Alemanha, nós passamos em Wittenberg, que é onde está a Igreja do Castelo, né? A Igreja do Castelo que tem a porta chamada Porta das 95 Teses. E hoje, se você for ver, está uma porta de metal, né? Nossa. Mas uma porta de metal. Como que uma porta de metal se foi fixada as teses? É que em 1600 e alguma coisa que eu não me recordo, uma parte da Igreja do Castelo pegou fogo. Meu Deus. E aí tiraram essa porta que Martinho Lutero havia fixado as teses. Sim. Né? E hoje é uma porta de ferro. E alguém já me perguntou, né? E na verdade eu acabei descobrindo visitando lá por parte da guia lá da Igreja do Castelo, que numa das minhas visitas ela falou por que é chamada 95 teses. São 95 como diria, são teses, mas foram 95 posições que Lutero tinha, que entendia que a igreja, na época católica romana, estava errada de acordo com a Bíblia. Sim. São essas 95 teses. Sim. Mas por que teses, né? Porque a Igreja do Castelo existia a Universidade de Wittenberg. E o local, né, que a universidade usava como para formatura, para algumas coisas da universidade, era dentro da igreja. Então, quando tinham dissertações de mestrado ou de doutorado,
eles costumavam ir nessa porta e fixar as teses deles na porta, as dissertações acadêmicas dele. Então, quando Lutero fixou algo, né? O Lutero tinha formação acadêmica de alto nível, quando ele fixou, era como ele e outros fixaram, tinham fixado as teses deles, né? De algum assunto acadêmico. Então, por isso que chamava 95 teses. E uma coisa interessante, Lutero tinha 1,58 m. Meu Deus, ele é mais baixo do que eu. Baixinho. E o Melanchthon, que foi o braço direito de Lutero, inclusive os dois estão enterrados dentro da Igreja do Castelo, nós visitamos o túmulo lá, dos real dois oficial. Lá. Oi? Real oficial, que eles estão... Real e oficial. Porque era comum enterrar as pessoas nas igrejas, né? Sim. A igreja de Westminster, a igreja de Westminster na Inglaterra, em Londres, túmulos não tem mais, você pisa em cima de túmulos lá, né? Mas o Melanchthon tinha 1,50 m. 1,50 m. 1,50 m. 2 tampinhas, né? Meu Deus do céu. Duas criancinhas andando por aí. Nossa. Mas muito legal. Tenho muita curiosidade de fazer esse roteiro. É uma história diferente, mas recente também do cristianismo, que também foi muito importante para o cristianismo que temos hoje em dia. Sim, sim. E tem que conhecer, né? Tem que conhecer a história da nossa fé. Tem que conhecer. A Reforma Protestante, a doutrina da Reforma Protestante está mais vinculada à doutrina dos pais da Igreja. Os pais da Igreja viveram do 2º século ao 5º século. E essa doutrina dos pais da Igreja que ela é resgatada na Reforma Protestante. Né? Então é muito interessante conhecer. Não, é muito importante. É isso, presbítero. Muito obrigada. Gostaria que o senhor falasse algumas considerações para nossos... Qual que é a câmera mesmo? Essa? Algumas considerações para os nossos ouvintes ou as pessoas que estão assistindo. Perfeito. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dora. Agradeço aí o convite, né? O gentil convite da sua parte, do seu pai. E eu queria convidar você a viajar conosco, né? Se você quer conhecer melhor as terras bíblicas, quer fazer uma viagem abençoada, uma viagem com segurança, uma viagem que você vai conhecer lugares maravilhosos, né? Ter a oportunidade de conhecer locais citados na Bíblia, né? Que são as terras bíblicas, né? Andar pelas páginas da Bíblia. Andar pelas páginas da Bíblia, né? Aí nós temos Israel, Egito, Jordânia, Grécia e Turquia, né? Que fecham muito bem com esse quesito. E as terras da Reforma Protestante. Sim. E a Westrev também tem tido outros roteiros, né? Tem. Eu fiz o roteiro da Coreia, China e Dubai. Então, né? muito legal. É até um roteiro que eu quero retornar. Né? A UES tem até outras viagens, né? nessa linha. E é muito bom viajar com a UES. Sim. Né? Muito bom viajar, né? Com a UES, muito bom viajar. Muito melhor. Verdade, bem colocado. Muito obrigada, presbítero. E, gente, correm, porque temos vagas limitadas, né? Para as viagens de junho e agosto. E entre em contato com a gente. Muito obrigada por assistir mais um episódio do podcast da UES. Até, gente. Tchau, tchau. UES Travel. Sonhe, embarque, realize.